E aí, galera, beleza? Voltando aqui no quinto bloco já sobre urbanização. Como eu falei, é um dos temas mais importantes de todos, para todas as provas de geografia. E hoje a gente vai falar aqui rapidinho, agora, rapidinho, sobre o que é uma megalópole. É, Isso faz confusão na cabeça de muita gente. Porque a gente fala de metrópole, a gente fala de megacidade, a gente fala de região metropolitana, a gente fala de cidade global. Aí, o que é uma megalópole? Eu pergunto isso em sala, o que é uma megalópole? E a galera fala, é uma metrópolizona. É uma mega metrópolizona. Não, não é isso, galera. Vamos entender, por favor, o que é uma megalópole. Vamos entender o que pensam sobre as megalópolis, tá? E é o seguinte, vamos começar aqui. Uma megalópole ela acontece, ela surge da junção, tá? Vou falar de dois conceitos aqui. Ela surge da junção de duas áreas metropolitanas ou mais. Pode ser mais de duas ou três áreas metropolitanas, tá? Só que essa junção, ela não necessariamente é física, beleza? Isso que é a grande questão que a galera confunde. Quando há uma junção física, o nome disso é conurbação. Pode existir uma megalópole conurbada? Pode. Eu ainda nem falei o que é megalópole, tá? Mas o conceito de conurbação é o conceito de junção de municípios. Então, por exemplo, a gente pega a área metropolitana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Caxias, São Gonçalo, Niterói, São João de Meriti, Mesquita, são 19 municípios. Maricá, essa área é conurbada? É. O que é a área conurbada? É quando a gente não consegue nem perceber quando você sai de um lugar e chega em outro. Por exemplo, no Rio de Janeiro, quando você sai, se você estiver de carro, quando você sai da Zona Norte, por exemplo, e chega em Caxias, que é outro município, você não percebe que chegou em Caxias. A menos que tenha uma placa escrito Bem-vindo a Caxias, você não percebe. Assim como em São Paulo. Se você estiver rodando por São Paulo e chegar em Santo André, se não tiver uma placa escrito Bem-vindo a Santo André, para você é a mesma coisa do que a capital de São Paulo. Né? Então, a conurbação ela é uma junção física entre municípios. Tá? Quando você sai de um, não consegue enxergar quando começa o outro, e é tudo misturado, isso é uma conurbação. Agora, a megalópole não é isso. A megalópole, ela é uma junção, tá? De duas áreas metropolitanas, duas ou mais. É uma ligação entre duas ou mais áreas metropolitanas através de um fluxo. Anotou essa palavra? Fluxo diário de pessoas, mercadorias, força de trabalho, informações, transportes. Tu entendeu a diferença? Uma coisa é você estar grudado. A região metropolitana do Rio de Janeiro é toda grudada, ela é toda conurbada. A região metropolitana de Recife, ela é toda conurbada. A de Salvador também, a de São Paulo também. Mas significa que tem uma megalópole ali? Não. E aí eu vou voltar para os meus tempos de vestibular, 2004 ou 2005, 2004. Caiu uma questão na UFRJ, que era discursiva na época, né? Bons tempos das provas discursivas. E aí a questão era a seguinte: defina o que é megalópole. Letra A. Aí tinha um mapa. O mapa tava assim, ó. São Paulo, número 1. Santos, número 2. Campinas, número 3. Rio de Janeiro, número 4. Beleza? Letra A. Defina o que é megalópole. Letra B. Explique por que há uma possibilidade de formação de megalópole entre as áreas 1, 2 e 3, ou seja, São Paulo, Campinas e Santos, maior do que entre as áreas 1 e 4, ou seja, entre Rio de Janeiro e São Paulo. E aí isso é uma grande discussão. Por quê?
se a gente está falando que megalópole, aí é a letra A, megalópole, é uma junção, é uma interligação entre duas áreas metropolitanas através de um fluxo imenso, diário, de pessoas, força de trabalho, mercadorias, informações, meios de transporte, isso tudo. Quando você olha para São Paulo, Campinas e Santos, essa circulação é muito maior do que entre São Paulo e Rio de Janeiro. Se você está no Rio de Janeiro, pensa o seguinte: quantas pessoas você conhece que trabalham em São Paulo? Pensou? Eu não conheço ninguém. Beleza. Agora, se você está em São Paulo, ou em Campinas, ou em Santos, pensa quantas pessoas você conhece que trabalham em algum desses dois outros municípios. Se você está em São Paulo, pensa quantas pessoas você conhece que trabalham em Campinas, ou em Santos, ou que tem alguma ligação, que trabalha em alguma empresa que tem ligação com essas duas cidades. É aí que está a parada. Então, a megalópole, ela não necessariamente tem uma interligação física. Ou seja, ela não necessariamente é conurbada. A megalópole, ela é uma interligação entre regiões metropolitanas através de um fluxo imenso, diário, de pessoas, mercadorias, força de trabalho, né, mão de obra, serviços, meios de transporte, informações, tudo isso. E quando a gente olha para São Paulo, Campinas e Santos, a gente percebe que a circulação disso tudo nessas áreas é maior do que entre Rio de Janeiro e São Paulo. E aí isso dá tela azul na cabeça das pessoas, porque as duas maiores metrópoles brasileiras são Rio e São Paulo. Não é? Beleza. Só que os movimentos diários de São Paulo para Campos, para Campinas, né, desculpa, Campos, para Campinas e para Santos e vice-versa, nessa área, nesse triângulo, é muito maior do que entre Rio de Janeiro e São Paulo. Então a segunda questão falava, explique por que há uma possibilidade. Repara que a prova do UFRJ é linda, ela era cuidadosa e ela não está falando que existe uma megalópole ali. A questão falava, explique por que há uma possibilidade de formação de uma megalópole entre as áreas 1, 2 e 3, São Paulo, Santos e Campinas, maior do que as áreas 1 e 4, Rio e São Paulo. Por quê? Porque os fluxos diários de mercadorias, capitais, pessoas, informações, meios de transporte é muito maior entre as áreas 1, 2 e 3. Ou seja, entre São Paulo, Campinas e Santos. Então, essa questão da megalópole, ela é muito problemática. Primeiro porque o aluno ele já tende a pensar que megalópole é uma mega metrópolizona, né? E não é isso. Não é isso. São Paulo já é uma mega metrópolizona, mas não significa que é uma megalópole, tá? A megalópole é a junção de duas ou mais regiões metropolitanas que se interligam por fluxos diários de pessoas, mercadorias, informações, filiais de empresa, meios de transporte, isso tudo. Então, é muito mais provável de surgir, não estou dizendo nem que tem, tá? Repara, eu estou sendo isento, eu não estou dizendo que tem. Então, a possibilidade de surgir uma megalópole entre São Paulo, Campinas e Santos é bem maior do que entre Rio de Janeiro e São Paulo. Isso tem a ver também, galera, com os meios de transporte. Se a gente tivesse feito, por exemplo, o trem-bala entre Rio de Janeiro e São Paulo, a coisa ia ser diferente. Aí você fala, mas o avião é legal, o avião é mais rápido. Não, galera, o avião é chato pra caramba. Avião você tem que ir pro aeroporto, tem que fazer check-in, tem que embarcar, aí tem que esperar a sua mala, aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você desce normalmente longe da cidade. Avião não é maneiro. Já caiu uma questão dessa, galera. Já caiu uma questão, não vou lembrar agora, desculpa, no Enem ou na UERJ, deve ter sido na UERJ, mas mostrando que os europeus, eles se deslocam muito mais de trem, né, nesse sentido de trabalho, do que de avião, porque o trem está no centro da cidade. Se tivesse o trem-bala ia sair do centro da cidade do Rio de Janeiro e ia descer no centro da cidade de São Paulo. Seria muito maneiro, ia demorar 2h30, sei lá, 3 horas. Isso é o tempo que vários trabalhadores demoram para chegar no trabalho no Rio de Janeiro, todos os dias, fazendo movimento pendular.
Então, para os profissionais liberais, por exemplo, dentistas, psicólogos, médicos, professores, qualquer coisa, a gente poderia ir para São Paulo, fazer um trabalho em um dia e voltar rapidamente de trem. É muito melhor do que de avião, tá? Então, resumindo, a megalópole, ela não é simplesmente uma ligação física entre áreas. Não, não, não. Senão você ia falar que o Rio de Janeiro é uma megalópole. E não é. Beleza? A megalópole, ela é definida pelo fluxo diário de pessoas, mercadorias. Estou repetindo pela 20ª vez. Ela é definida pelo fluxo diário de pessoas, mercadorias, força de trabalho, mão de obra, meios de transporte, que no caso do Brasil é muito maior entre São Paulo, Santos e Campinas do que entre Rio e São Paulo. Beleza? Falando de outras megalópolis no mundo, a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, a Sansan, que é a megalópole entre San Diego e São Francisco. Você já viajou essa área? Eu já viajei. Galera, é muito longe. San Diego de São Francisco é muito longe. São pelo menos 9 horas de carro. 8 ou 9 horas de carro. E aquilo ali é considerado uma megalópole. Por quê? Porque os meios de transporte são bons, porque o fluxo entre essas cidades é muito imenso diariamente. Tem outra nos Estados Unidos, que é a Boswash, que é de Boston a Washington. É longe também, não é pertinho não, tá? Mas o fluxo ali é tão imenso que aquilo ali se tornou uma megalópole. Tem outra nos Estados Unidos, que é a Tifpitz, que é entre Chicago e Pittsburgh, né? Ali no nordeste dos Estados Unidos. Cara, não é perto também, mas o fluxo diário nessa área inteira é tão grande que aquilo ali é considerado uma megalópole. Beleza? No Japão tem também. Na Europa a gente tem a chamada banana azul, que é uma parte que pega do norte da Itália, passando ali por Alemanha e França e chega até o Reino Unido. Ou seja, se aquilo ali é considerado uma megalópole, é porque essa área movimenta um contingente populacional, econômico, financeiro, de empresas, de meios de transporte tão imenso que aquilo ali é considerado uma megalópole. E é conurbado? Não, não é conurbado. Tem, inclusive, o Canal da Mancha até você chegar no Reino Unido. Beleza? Então, cuidado com isso. Megalópole, ela é definida pelos fluxos diários, não pela conurbação. Beleza? Espero ter sido bem claro. Eu repeti 1000 vezes o conceito. Espero que você não erre na prova, tá? Vamos que vamos. A gente se vê no próximo capítulo. Valeu, galera.